Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um BC Inside. Esse nosso compromisso de deixar você por dentro das canções, das histórias, curiosidades sobre a banda Chama. Se você é novo por aqui, já vai chegando, vai sentando, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você ser lembrado toda vez que nós subirmos um conteúdo novo. E também, ao final do vídeo, se você gostar, dê um joinha, porque é assim que o YouTube reconhece a relevância do conteúdo e entrega para mais pessoas. Se você já é assíduo aqui, compartilhe o link desse vídeo para mais pessoas, porque hoje nós estaremos falando desse disco aqui, Herdarás, que foi lançado em 2002. Eu vou contar algumas curiosidades sobre esse disco e também falar de uma música, um lado B que teve desse disco, que é uma música maravilhosa, mas que não foi gravada. Me espere que eu já volto. E nós estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso BC Inside de toda quarta-feira. Hoje falando de um disco que é especial para nós, que é o disco Herdarás, que foi lançado em 2002. Eu vou começar primeiro pelas curiosidades desse disco, né? Se você pegar a capa do disco Coração em Chamas, você vai ver lá 7 personagens, 7 pessoas. Aqui já se encontra uma diferença, porque nesse disco só haviam 5 pessoas. Mas por quê? Porque logo após o lançamento do CD Coração em Chamas, a Rosinha e o João Jesus, por motivos particulares, né, tiveram que deixar a banda e nós continuamos com 5 pessoas, que éramos eu, Ronaldo Rony, Luciano Rust, Kiko Pires e Rosaninha. A Rosaninha era a voz feminina. Aí você pega o disco e olha aqui, mas quem é essa menina que está na capa aí? Pois é, aqui já começa uma curiosidade e uma particularidade que acompanhou a banda Chama até a nossa última gravação. Eu espero que um próximo trabalho, um próximo disco, essa sina, ela não se repita. Mas que sina é essa, Jusceli? Que sina é essa? O primeiro disco nosso, Coração em Chamas, aquelas pessoas que participaram do processo de criação, de ensaios, foram as pessoas que gravaram o disco. Ponto. Nesse disco aqui, começou uma particularidade na vida e na história da banda Chama, que é a troca de vocalistas femininas, sempre na gravação de um disco. Veja bem, esse disco, uma curiosidade, quem preparou esse disco foi a Rosaninha. Ela que estava nos ensaios com a gente, ela que ensaiou todas as músicas. Eu até falei esses dias agora que uma das músicas desse disco, que é a faixa Um Pouco da Tua Fé, eu escrevi dentro do ônibus, indo para Barão de Cocais. Lembram disso? E eu fiz essa música especialmente para a Rosaninha gravar. Por quê? Porque no primeiro disco tinha uma música chamada Deus Te Escolheu, que virou lado B. Ela não chegou a sair no disco. Foi ensaiada, foi para o estúdio, mas não saiu no disco. Eu falei, eu quero escrever uma outra música então que fale de Nossa Senhora ou de São José para Rosaninha gravar. E eu escrevi então Um Pouco da Tua Fé. Pois bem, e isso era no ano 2000. Nós lançamos o CD em 98, 99, como o CD Coração em Chamas era novidade, era a primeira banda cristã católica da Diocese de Caratinga que havia gravado um disco. Então todas as cidades queriam nos receber e a gente, graças a Deus, a gente tocou por vários lugares o disco Coração em Chamas. O ano 2000 foi também o ano em que nós fomos convidados a representar a região 2 do Brasil no Festival Nacional da Música Vicentina. Tanto é que a música Bandeira da Paz saiu como bônus track aqui. Muito bem, a gente ensaiando, preparando. No ano de 2001, nós começamos as gravações. E onde foram feitas as gravações? No estúdio do Celso Lee, no Pro Áudio. O Celso Lee que nos acompanhou até o terceiro disco. Pois bem, gravamos instrumental,
E nesse instrumental também tem uma particularidade. Nós tivemos como arranjador desse disco o Romário. O Romário, que hoje é um dos mais badalados produtores da música sertaneja. Já gravou e produziu Eduardo Costa, Leonardo. Ele hoje está lá em Belo Horizonte com o estúdio e também faz algumas participações em shows como sanfoneiro, como tecladista. É um cara, como o Ageu Brasil, ele também veio de Carlos Chagas. O lugarzinho bom para ter tecladista, viu? Veio de Carlos Chagas, veio trabalhar com Celso Lee e ele que produziu esse disco magistralmente. Eu sou suspeito em dizer, mas eu acho que em termos de produção, esse disco foi o melhor produzido. Se você colocar os nossos discos para rodar, certamente esse disco aqui e o Fim da Estrada, vocês vão reparar que ele tem uma sonoridade diferente, ele é mais cheio, mais vigoroso. Então uma curiosidade também é que o Romário, que foi quem produziu os teclados e esse disco. Muito bem. Esse disco foi gravado então no Celso. Muito bem. Esse disco foi gravado então no estúdio do Celso, mas foi finalizado em Belo Horizonte, no estúdio Nova Aliança. Oh, mas como vocês foram parar lá no estúdio da banda Nova Aliança? Pois é, gente. Nós havíamos lançado com o Eros, se não me engano, 97 ou 98, ali no finalzinho dos anos 90, o CD É Tempo. O Eros veio aqui em Caratinga, o show foi também no ginásio do NEC e nós fizemos banda de apoio para ele ali. E ali cresceu uma amizade, e uma amizade tão grande que o Eros é compadre do Luciano Hust. Olha para você ver como é que as coisas vão interligando. A gente já tinha visto o Eros, já tinha tido com ele na gravação do primeiro disco, porque foi ele que buscou o Nelsinho no aeroporto, teve lá no estúdio também com o Nelsinho. Mas depois dessa participação do show aqui, É Tempo, essa ligação dele com o Luciano Hust, a gente ficou muito mais próximos. Então o Eros falou, não, quero que vocês tragam aqui pro nosso estúdio e a gente vai finalizar a gravação das vozes aqui em Belo Horizonte. Dito e feito, nós fomos gravar as vozes lá em Belo Horizonte no dia 7 de setembro de 2001. Gravamos, foi muito boa a gravação. A gente chegou lá e foi surpreendido porque, outra curiosidade, quando nós saímos do Celso com o CD, ele não tinha nenhum backing. E foi enviado para Belo Horizonte e a ideia era a gente chegar lá e gravar os backings, né? Pois é, quando nós chegamos lá, nós fomos surpreendidos. O Eros estava gravando um disco que eu não me recordo se é o CD Tesouros, eu acho até que é o Tesouros, e haviam duas pessoas fazendo backing para ele lá no CD, que eram a Kênia, que é nossa conterrânea aqui de Caratinga, a grande cantora, e também o Ítalo Vilar. Muito bem. Quando nós chegamos lá para gravar o disco já tinha backing. Ele já tinha feito os desenhos, ele mais a Kênia, foram desenhando ali, fizeram, construíram todos os backings desse disco. Então foi uma grande surpresa e uma curiosidade também, que nesse disco os backings foram terceiros, não foi feito pela banda Chama, né? Isso foi até o disco 4, só no 4 a gente voltou a fazer os backings. Muito bem, gravamos no dia 7 de setembro, que era um feriado, voltamos para casa, para Caratinga. E o Eros, que foi o diretor, quem dirigiu esse disco aqui foi o Eros Biondini. Ele falou, vou ficar agora apreciando aqui, se tiver algum ajuste para fazer, assim que eu terminar eu aviso para vocês, vocês voltam a gravar. Muito bem. Isso, gente, é para chegar nessa mudança aqui da Rosânia para Gisele Rismo. O Eros então fez os apontamentos, falou, olha, vai ter que gravar isso, aquilo de novo. E diretor, gente, é assim. Diretor não fica assim, o que vocês acham de gravar isso aqui de novo? Não tem esse negócio de o que vocês acham. Ele chega e fala, eu quero que grave isso aqui de novo. É assim que acontece. E ele sugeriu que eu gravasse algumas coisas novamente. Porque o diretor, ele está sempre de olho e com o ouvido voltado para o mercado, né? Aquilo que vai chegar até as pessoas. E ele falou assim, vocês conseguem melhorar isso aqui. Tá muito bom, tá ótimo, mas vocês conseguem melhorar isso aqui. Então, quando isso foi levado no grupo,
a gente já estava ensaiando esse disco, porque já tinha gravado, a gente já sabia os arranjos, a gente estava ensaiando esse disco para o lançamento, que seria já em 2002. Então, quando se cogitou essa necessidade de voltar a Belo Horizonte para regravar algumas partes, né, a Rosana optou por não gravar e acabou falando, eu tenho outras coisas para fazer, eu vou deixar a banda. Se não me engano, foi um domingo, que era o ensaio da banda. Na segunda-feira nós tínhamos uma oração lá numa capelinha perto do hospital, e ali o Kiko Pires, eu já conhecia a Gisele há muito tempo, da infância e tal, na Esplanada. Mas o Kiko Pires havia tocado com a Gisele no Pleroma, que foi uma outra banda realmente que ele tocou antes de vir para a Banda Chama. O Kiko falou, olha, a pessoa que eu acho que daria para gravar, alguns nomes foram cogitados, né? Inclusive o da Paula Soares, que depois acabou vindo mesmo para a banda em 2003. Mas isso é uma outra história. Kiko Pires falou assim, a Gisele talvez pudesse gravar. Eu falei, é mesmo, a Gisele, tá, beleza. Já saímos dali, fomos na casa da Gisele para conversar com ela. E ela falou, você tem as músicas aí para eu ouvir e tal? Nós levamos para ela um CDzinho, ela ouviu o CD na terça-feira, e na terça-feira mesmo, à noite, eu e Gisele viajamos para Belo Horizonte para ela colocar as vozes. Assim foi a entrada dela na Banda Chama. E ela chegou lá em Belo Horizonte, gravou, deu tudo certo. O Eros dirigindo, corrigindo algumas coisas. Não, aqui eu quero que faz assim, né? E ela tirou de letra lá e gravou, e assim ela entrou na banda. Por que é que eu quis contar um pouco dessa história? Porque na trajetória da Banda Chama, até hoje, né, nesses quase 27 anos, que serão completados em abril, as vocalistas femininas, as meninas que ensaiaram para gravar um disco, não chegaram a gravar. Sempre veio alguém assim de última hora e acabou gravando o disco. Isso para dizer para você, até daqueles trabalhadores da última hora, né? Que o Senhor foi chamando, chamou 8 horas da manhã, umas 9, e no final pagou todo mundo com a mesma moeda. A gente tem que estar preparado. E ainda mais se é um sonho de cada um de nós, talvez participar de uma banda, né? Foi assim que a Gisele entrou na banda, na última hora, entrou num dia, no outro já gravou e ficou conosco por 1 ano. No próximo disco, que eu vou falar, que vai ser o Recomeçar, eu falo das meninas que vieram depois dela. Muito bem, eu vou falar um pouquinho agora de uma canção que acabou sendo o lado B desse disco e que dá uma dó, porque era uma música tão bonita, mas tão bonita, e ela se chamava Aumenta a Minha Fé. Eu me recordo que o Thiago Mafra, que nessa época fazia a segunda guitarra na banda, ele era fã incondicional dessa música e, na verdade, talvez até o Thiago Mafra fosse defender a canção no disco. Talvez ele é quem iria gravar essa canção. E ela acabou sendo cortada. Eu não sei se ficou naquela coisa de, disco tem que ter 12 músicas. Tem uma outra música com o nome de Um Pouco da Tua Fé, então vamos deixar essa aí de fora. E é uma pena, porque é uma história bonita de uma frase que a gente às vezes fala na Santa Missa, né? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E essa música, eu tenho para mim, que ela é como se fosse São Tomé cantando a música. Porque ele pede, não aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, não posso mais viver assim. Esse é mais ou menos o refrão. Preciso acreditar que veio me salvar. Eu creio em ti, Jesus, e o céu é meu lugar. É algo semelhante assim. E esse clamor todos nós fazemos e precisamos fazer. Pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. E ela cita 2 personagens bíblicos. Primeiro ela fala igual Tomé, que não acreditou, né? E depois ela fala igual João, que tanto amou. Ou seja, são 2 pontos. A gente quer que aumente a nossa fé, porque Tomé tinha uma fé pequena, só acreditou porque viu. E também a gente queria ser como João, aquele que tanto amou Jesus. Ou seja, é uma pena, uma canção tão bonita, é uma balada, como eu gosto de dizer aqui, uma balada oitentista, que é a minha cara, e que é uma pena, não entrou no acústico de 25 anos. Eu vou ver se faço com os meninos algumas jam sessions. Para quê? Para mostrar para vocês
como eram esses lados B. Brevemente, a gente vai lançar algumas Jam Sessions. Você podia até comentar aqui embaixo o que você acha disso. Você gostaria de conhecer os lados B da banda Chama? E todo o disco, praticamente todos os discos tiveram lados B. Você gostaria de conhecer? Comenta aqui embaixo, tá bom? Gente, é isso. Essas eram as curiosidades. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu lembro da nossa volta para Caratinga, ouvindo esse disco, num Tempra que o Luciano Huck tinha, e a Gisele ainda brincava assim, nossa, a primeira vez que eu andei num carro com ar-condicionado. E nós viemos ouvindo esse disco de Belo Horizonte a Caratinga. Acabava, colocava de novo. Assim, uma alegria muito grande de ver a evolução que a banda Chama teve musicalmente e espiritualmente. E até na questão dos poemas, das letras. Essas letras aqui já tem mais história, mais conteúdo, mais profundidade. E por quê? Devido à nossa vivência, essa experiência com Jesus. Então vale a pena você ouvir esse disco, contemplá-lo do início ao fim e depois deixar o seu comentário aqui do que você achou e qual música fala mais ao seu coração. E assim, nós encerramos mais um BC Inside. Prometo voltar na próxima quarta-feira falando do disco Recomeçar, que também tem algumas histórias e algumas curiosidades. Forte abraço e até lá!